vamos lá. Nós estamos agora no terceiro tópico. Lembrando que Eclesiastes 10 tem como tema, o capítulo 10 tem como tema o seguinte: o sábio e o insensato debaixo do sol. O sábio e o insensato debaixo do sol. O primeiro tópico nós já estudamos, que vai do versículo 1 ao versículo 3. E o tema é esse: cuidado com o efeito deletério da estultícia. Aí vamos para o tópico 2. O tópico 2, que vai do versículo 4 ao versículo 7. Cuidado com o governo insensato. Do versículo 4 ao versículo 7. Ah, tá certo. Ah, o Adélcio está do lado, aí do lado. Boa noite, Adélcio Magalhães. Boa noite na paz de Cristo. Quer dizer que Deus permitiu bugar o celular do Adélcio para o casalzinho ficar juntinhos na live. Deus abençoe. Amém, meus irmãozinhos queridos. Daí, esse aqui é o tópico 2, né? Cuidado com o governo insensato. E o que nós vamos estudar hoje é o tópico 3. É o seguinte: cuidado com o trabalhador insensato. É do versículo 8 ao versículo 11. Versículo 8 ao versículo 11. E o capítulo 10, ele tem bastante versículos, né? Acho que vai até o versículo 20, isso. Vai até o versículo 20. Nós já estamos no 8 até o 11. Nós vamos lá, né? Nós vamos lá. Vamos ler primeiro o versículo 8 e 9. Porque desse tópico nós vamos tirar 3 conselhos que Salomão nos dá aqui. Tá certo? Versículo 8 e 9 diz assim: quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba o muro será mordido por uma cobra. Boa noite, Magali, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos os irmãos aí de São Vicente, representado pela Magali, né? Boa noite, Meire. Boa noite, meu amigo Zeca. Malerci, né? Malerci, mãe da Meire também, meu boa noite aí, né? Versículo 9. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha a lenha acabará se machucando. Tá? Então, o primeiro conselho é o seguinte: seja cauteloso com os riscos do trabalho. Amém? Seja cauteloso com os riscos do trabalho. Tá? Qual é o trabalho? Abrir um buraco. Então, se você abrir um buraco, tome cuidado para não cair nele. Né? Então, seja cuidadoso. Se você vai derrubar um muro, cuidado com as fendas. Nas fendas podem ter cobras. Então, cuidado com as fendas. Tá certo? Cuidado com as fendas. Tá certo? Quem arranca pedras, é o versículo 9, será ferido por elas. Quer dizer, se você trabalha arrancando pedras, cuidado para não se machucar com as próprias pedras. Tá? Quem racha a lenha acabará se machucando. Quer dizer, se você racha a lenha, você pode ser cometido de um fiasco da lenha entrar na tua pele, entrar no teu pé, na tua perna, na tua mão, no teu braço. Então, cuidado, né? O cuidado que você tem que ter com os trabalhos, não é verdade? Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. Então, né, dá uma olhada se o machado está cortando bem, se o machado está afiado, né? Então, procure afiar o teu machado sempre, tá certo? É mais ou menos essa a ideia. É mais inteligente planejar antes de agir. Aí o versículo 11 diz assim: não adianta nada você saber encantar cobras, se deixar que uma delas o morda. Amém? Quer dizer, se você encanta cobras e no final uma delas vai te picar, então tome cuidado, né? Tome cuidado, porque é um trabalho muito perigoso encantar cobras, tá certo? Mas vamos lá.
Começando com o versículo 8 e 9. Eu li a linguagem de hoje, né? Agora a linguagem antiga diz assim, ó. Quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas. E o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Amém? Essa é a linguagem antiga, tá? Há atividades, agora é o comentário bíblico. Vamos ver o comentário e eu vou compartilhar com vocês. Boa noite, irmã Fátima. Boa noite, já dei boa noite para a Meire, né? Para toda a turminha lá. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Já dei aqui, boa noite. Isso aí, vamos lá. Há atividades que são perigosas e, se feitas com descuido, resultarão em fatalidade. Quer ver uma atividade perigosa? Amém? Se a pessoa não vigiar, ela pode até morrer. Tá? É o eletricista, é o que trabalha com a eletricidade, né? Então, se não tiver cuidado, ele pode tomar o choque, e tem choques perigosíssimos, que pode até matar, tá entendendo? Então, o eletricista tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. As pessoas que trabalham nesses postes, que carregam eletricidade enormes, tem que tomar cuidado, né? Precisa ter toda uma estrutura por trás para poder não se deixar machucar por essa atividade. É uma atividade muito perigosa trabalhar com eletricidade, tá certo? Com imagens vividas, Salomão destaca os perigos inerentes dessas atividades. Todo trabalho tem seus riscos, amém? Todo trabalho tem seus riscos, tá certo? E é a verdade. A pessoa que trabalha ali com combustível, no posto de gasolina, né? O frentista, trabalha como frentista, ele está colocando gasolina, né? Aí, se ele não vigiar e ele acender um fósforo ali e joga o fósforo aceso no chão, ele põe tudo a perder. Ele explode o posto de gasolina. Então, precisa tomar cuidado. Não pode nem acender um fósforo perto ali onde fica as bombas de combustíveis. Né? Então, todo trabalho, às vezes, pode parecer fácil, mas é perigoso. Tem os seus riscos. Né? Toda atividade e labor exige cuidado e cautela. Então, a primeira lição aqui é a respeito do cuidado e da cautela. Né? Então, seja cuidadoso, seja cauteloso, né? No teu trabalho, no teu dia a dia, nas coisas que você faz. Amém? Vai com todo cuidado e toda cautela possível. É a primeira lição a nós aprendermos aqui. Salomão estava escrevendo pessoas que fizeram seu trabalho e sofreram por causa da sua estultícia. Quem abre uma cova precisa vigiar para não cair nela. Amém? Quer dizer, se não tiver cuidado, não tiver esperteza, não tiver cautela, tá? Aquela mesma cova que ele está abrindo para outro fator, amém? O fator pode ser ele. Ele pode cair naquela cova, se não tomar cuidado e não vigiar. Tá? Quem abre uma cova precisa vigiar para não cair nela e ser uma vítima de suas próprias ações. Quem rompe o muro precisa saber que as cobras se escondem nas fendas dos muros. E esse trabalho exige vigilância e cuidado. Então vem aí mais uma coisa para a gente aprender. Amém? A questão da vigilância. Amém? Vigilância no seu local de trabalho, vigilância no seu dia a dia, vigilância nas suas coisas. Vigiar é ficar atento, ser atencioso, né? Cuidado, sabe, um descuido e você põe tudo a perder, tá certo? E na vida a vigilância ela é muito importante, tá? Quem arranca pedras precisa estar atento para não se ferir com algum estilhaço que vem contra ele. Quem racha a lenha precisa de cautela para não ser atingido por algum graveto pontiagudo, né?
Se você está rachando lenha, você trabalha em pizzaria, né? Trabalha em pizzaria, vai cortar lenha para poder fazer a pizza depois, lá no forno a lenha. Então tome cuidado, porque se você cortar sem vigilância, sem tomar o cuidado, você pode se ferir e você pode se machucar. Então seja cauteloso, haja com cuidado, tá? As 4 atividades supramencionadas não são acidentes ou infortúnios, mas justas retribuições. A tolice pode ser mortal, né? Então, a falta de cuidado, a falta de vigilância, né? A falta de cautela, amém? Pode causar um estrago na vida da pessoa, tá? A pessoa pode receber, amém? Tá? Por falta de vigilância, de cuidado, de cautela, ela pode receber um dano muito, muito ruim, muito grave. Nosso irmão Alcione, boa noite na paz de Cristo. Seja bem-vindo, Alcione. Vamos lá. O mal sempre cairá sobre a cabeça daquele que o pratica. Amém? Boa noite, missionário de Leusa. A paz de Jesus. Amém. Vamos lá. O mal sempre cairá sobre a cabeça daquele que o pratica. Então, se a pessoa pratica o mal, se age pela malignidade, se tem um caráter maligno, um comportamento maligno, amém? Se ele está alinhado com a malignidade na vida, pode ter certeza, amém? Tá? Que ele vai colher essa malignidade. Então, quem pratica o mal vai colher o mal. Assim, quem pratica o bem vai colher o bem. Verdade. Tá? Porque o que o homem semear, isso ele colherá. Verdade. Ele vai ceifar. A Bíblia fala lá em Gálatas 6, versículo 7. Ali está a doutrina, a palavra, tá? Que tudo que o homem semear, ele acaba colhendo, tá? O mal sempre cairá sobre a cabeça daquele que o pratica. Amém? Então, vigia, toma cuidado, seja atencioso. Não se alinhe à malignidade, não se alinhe com as coisas erradas, tá? E na questão do trabalho é a mesma coisa, né? Procura andar ajustado, procura andar de uma maneira correta, procura fazer as coisas com atenção, com vigilância. Presbítero Rogério, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, casal abençoado. Deus te abençoe, viu, filho? Vamos lá. Philip Hayek. Philip Hayek é um teólogo. Ele coloca essa advertência assim, ó, como é que ele explica, o Philip Hayek? Para cada tolice, há autodestruição igual e oposta. O dependente químico busca a calma da bebida ou a excitação das drogas, mas acaba se destruindo, né? Então, pessoa que é dependente químico, tá? Ele vai o quê? Ele vai tentar buscar a calma por um comprimido, por uma química, tá? Ele não vai conseguir se acalmar com aquele comprimido, com aquela droga. Ele vai acabar o quê? Ele vai acabar se autodestruindo, ele vai acabar se destruindo. Assim como a bebida alcoólica, né? Ela não vai cumprir o efeito daquilo que a pessoa quer. E às vezes pode até cumprir por uns minutos, mas o final é a destruição. Essa que é a verdade. O devasso pecador busca o prazer sexual, mas ao satisfazer seu desejo fora dos laços sagrados do matrimônio, ele acaba espiritualmente insatisfeito, né? Por isso que a pessoa que cai no adultério, na fornicação, né? Tá? Ela não tem uma vida sexual satisfatória. Por quê? Porque é fora dos padrões de Deus. O padrão de Deus é dentro do matrimônio, é dentro do casamento. E quem procura fora do casamento vai sofrer as consequências, principalmente espiritual, tá?
O marido ou a esposa egoísta quer impor a sua própria vontade, mas ao fazê-lo, destrói o relacionamento e perde tudo. Amém? Tá? Tem marido e tem mulher que é tola. Põe tudo a perder por causa do seu egoísmo. Querer direcionar a vida do casal só com a sua própria vontade. Amém? Sabe, não procure entender a vontade do seu cônjuge. Isso é muito perigoso. Tá? E vai acabar o quê? Vai acabar se destruindo e perdendo tudo. Tá? Então, o marido e a esposa não pode ser egoísta. Não pode querer colocar sua vontade. Tá? Precisa descobrir a vontade um do outro e trabalhar para que a vontade de ambos seja satisfeita. Tá bom? E isso envolve tudo que envolve o casal, tudo que envolve o casamento. Né? O casamento busca o bem do marido, da mulher e dos filhos. Tá? A família é uma só. A família é ela que tem que ser direcionada. Tá? Então, o esposo, a esposa, os filhos, tem que ver o que é melhor para a família e direcionar todas as coisas boas para a família. Tá certo? Peter Góes, a paz do Senhor, meu querido. Quanto tempo que eu não lhe vejo, Peter. Deus te abençoe. Adélcio, você apareceu, Adélcio. Deus te abençoe, Adélcio. Vamos lá. O pai ou a mãe irritada quer mais controle, mas as emoções irritadas causam um alvoroço, que só leva a um caos maior, mais raiva e menos controle. Amém? Às vezes o pai ou a mãe, né, quer ter o controle de todas as coisas dentro da família. Tá? E às vezes não sabe dividir as coisas. Né? Não sabe, como é que se fala, satisfazer também ambos, né? O marido, a mulher, os filhos. Tá? Por quê? Porque quer ter controle de tudo. Então a pessoa, quando é muito controladora dentro do casamento, ela põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Tá? Então o que ela tem que fazer? Ela precisa aprender, amém, a entender que existem cabeças. E essas cabeças têm que ser respeitadas. Então tem que haver respeito e equilíbrio. Amém? Na hora das decisões. Tá? Olha aqui, achei interessante. Ó. O pai e a mãe, irritada, quer mais controle. Então vai impor, né? Quer mais controle, vai impor. Quer impor a qualquer custo. Amém? É o que eu quero, é o que eu penso, é desse jeito, é dessa maneira. Tá? Em vez de direcionar a família, amém, de uma maneira pacífica, não. Ela vai trazer o quê? Mais emoções irritadiças. Vai trazer mais emoções irritadiças. Vai trazer mais irritação. Amém? E isso vai ocasionar o quê? Perca de controle das situações. Aí vem a briga, vem o alvoroço, vem as confusões, tá? E acaba levando a família para um caos maior. Mais raiva e menos controle. Amém? Querido, as coisas têm que ser feitas tudo de uma maneira pacífica. A maneira pacífica. Tá? Sabe, às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque a gente quer expor situações que não está nem acontecendo ainda. A gente não está pronto, amém, para resolver certas situações. E nós já estamos, amém, trabalhando certas coisas que ainda não está diante de nós. Entendeu? Ainda não está diante de nós. Então não adianta discutir uma coisa que não está visível, que não está diante da gente. Amém? Uma coisa que é ainda um sonho, não é uma realidade. Né? Então, problemas para ser resolvido, primeiro ele tem que estar ao vivo na nossa vida. Ele tem que estar acontecendo. Né? Então tem gente que traz, o problema está lá no futuro, ele está trazendo para o presente. Meu irmão, deixa o problema no futuro. Tem coisas que você não pode trazer para o presente, não. Tem coisas que tu tem que deixar lá no futuro, não é o tempo ainda
de mexer nessa situação. Tá? Então, às vezes, numa conversa dentro de casa, às vezes numa discussão dentro de casa, o que se conversa, o que se discute, tá? É coisas que ainda não está nem diante dos nossos olhos. Não está nem acontecendo ainda. Está entendendo? E a gente já está discutindo. Já estamos perdendo a paciência. Perdendo a paz, né? Perdendo a paz. Está entendendo? Então, olha, é melhor, sabe, não traz. O que está no futuro não traz para o presente. Amém? E o que está no passado, deixa para trás também, porque não adianta você trazer para o presente. Amém? Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Sabe? Amém? Já está difícil viver o hoje. Já está difícil resolver o que tem para hoje. Por que eu vou buscar coisas que estão lá na frente ainda, que eu nem sei se vai ser meu? Que eu nem sei se vai acontecer. Se vai estar vivo, né, pastor? Exatamente. Não sei. E aí fica se estressando, fica se aborrecendo, sabe? Fica aí discutindo, sabe? Trazendo confusão. Meu irmão, vamos viver hoje. Viver hoje. Amém? Olha, quando essa palavra entrou no meu coração, basta cada dia o seu mal, tá? Eu aprendi a viver só hoje, né? Eu não me iludo com amanhã. Eu não me iludo com amanhã. E não trago, procuro não trazer nada do passado. Principalmente coisas ruins. A não ser que sirva de exemplo para eu não errar novamente. Verdade. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. Amém? Tá? Para não trazer um estresse para dentro do lar, para dentro do casamento. Sabe? Porque a vida, o hoje já é tão estressante. E a gente acrescenta coisa que está no futuro e traz para o presente. Ou coisa que já passou e traz para o presente. Vai discutir coisas que já foi discutido lá atrás, já se resolveu lá atrás. Né? Então, vamos viver hoje. Hoje é o que interessa. Amém? Não amanhã. Vamos lá. Continuando aqui o que o meu amigo Philip Hayek disse. Essas são algumas das covas da tolice. Abra a cova e você mesmo cairá nela. Amém? Traga os problemas, antecipa os problemas do futuro para hoje e tu vai cair dentro dessa cova. Traz as coisas que ficaram lá para trás, traz para o presente e você vai cair dentro dessa cova. Depois não reclama. Amém? Que está depressivo, que está angustiado, que está triste, que está para baixo, que está derrotado. Não reclama. Amém? Você procurou, você determinou isso para você. Amém? Não está satisfeito só com o problema de hoje. Né? Você gosta de mais problemas. Vamos lá. Derrube o muro e a serpente do pecado voltará para picá-lo. Amém? Então, quando você for derrubar um muro, cuidado. Se não tem uma serpente chamada pecado nesse muro. Né? Cuidado. Tá? Tem muitos muros que foi levantado diante de nós como um divisor para você não entrar além desse muro. Né? O muro delimita. Cuidado com as delimitações. Que os muros que foram levantados na tua vida. Tá? Que o próprio Deus levantou para você não ultrapassar esse limite. Então, você quer ultrapassar o limite, quer derrubar o muro, você vai acabar sendo picado, amém? Pela cobra chamada pecado. E depois não reclama com os prejuízos que ela vai te trazer. Amém? O Wisber diz que, ao que parece, todos esses trabalhadores estultos apresentam como elemento em comum a presunção. Amém? Por causa de sua confiança excessiva, acabaram ferindo-se ou dificultando o seu trabalho. Concordo com Walter Kaiser Jr. quando escreve: a diferença entre o sucesso e o fracasso é a sabedoria. Amém? A diferença entre o sucesso e o fracasso é a sabedoria. Haja com sabedoria. Tá certo? Então aqui nessa lição aqui, nesse primeiro ponto, que fala sobre seja cauteloso com os riscos do trabalho, tá? Eu aprendo sobre o cuidado, eu aprendo sobre a cautela,
eu aprendo sobre a vigilância, eu aprendo sobre a semeadura, eu aprendo sobre o excesso de confiança. Amém? É aquilo que eu falei outro dia aqui, né? O que você chama de fé, Deus pode chamar de excesso de confiança. Amém? Uma fé misturada com eu. Uma fé que já excedeu a humildade. Fé com humildade, amém? É fé verdadeira. Fé com soberba, com orgulho, amém? É autoconfiança, é coisa do homem, amém? Esse tipo de fé Deus não aceita, amém? Deus não recebe, tá? A fé, ela é submissa à palavra de Deus. A fé, ela é submissa ao Espírito Santo. A fé, ela é direcionada pela Bíblia. A fé, ela é direcionada pela santificação. Amém? Então, essa fé que as pessoas às vezes expressam, amém? Na verdade, é excesso de autoconfiança. Amém? É o ego, é o eu, achando que pode, achando que é realizador e não é nada disso. Amém? É puro eu. E o eu só atrapalha. Amém? Então tá aí, esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto e as suas lições. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é esse aqui. É o versículo 10. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Amém? Então, antes de começar a cortar com o machado, veja se o machado está afiado, né? Se não tiver, vai lá e afia o machado. Amém? Vai dar trabalho afiar o machado? Vai. Tá certo? Mas não vai ser um trabalho duplo. Vai ser apenas um. Né? Você só vai afiar uma vez. Vamos lá. Na linguagem antiga diz assim, ó, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Amém? A sabedoria resolve com bom êxito. A sabedoria indica, amém, que você deve, antes de começar o trabalho, afiar o machado, né? Ver se o machado está afiado. Vamos lá. Segundo ponto. É esse aqui, ó. Tempo gasto em amolar o machado não é tempo perdido. Amém? O que você chama de perdido, amém, Deus chama de ganho. Tá? A sabedoria é como um gume afiado. Salomão destaca aqui a necessidade de se preparar para a realização do trabalho. Amém? Aleluia. Toda pessoa preparada sofre menos. Toda pessoa que se prepara profissionalmente, se prepara para a vida, sofre bem menos. Tá? Muitos dos nossos sofrimentos é despreparo. Tá? É falta de preparo. Vamos lá. O tempo gasto em amolar o machado não é tempo perdido. Um trabalhador despreparado vai despender muito esforço e colher resultados pífios. Isso é, como tentar derrubar uma árvore com machado sem corte. Amém? Vai bater e não vai cortar nunca. A árvore vai ficar lá em pé, inteirinha. Por quê? Porque o machado não tem corte. Amém? Não preparou o machado antes de começar a bater na árvore. Então, qual era o ideal? O ideal era primeiro preparar o machado, afiar o machado, para que ele possa cortar. Amém? Se a pessoa não afia, o resultado vai ser pífio, não vai ter resultado nenhum, vai ser zero. Tá? Isso é como tentar derrubar uma árvore com machado sem corte. Estou de pleno acordo com Philip Hayek, que diz: viver sabiamente pode exigir mais tempo no início, mas lhe poupará tempo a longo prazo. O tempo que você gasta com conhecimento, o tempo que você gasta com preparo, amém,
vai te recompensar no futuro. Tá? Então, amém? Tudo na vida vai exigir de você preparo. Então, se prepare antes de tomar uma atitude, antes de você, amém, enfrentar qualquer situação. Seja uma pessoa preparada. Uma pessoa preparada sofre menos, amém, em tudo que faz. Vamos lá. Diz mais aqui, ó. O sábio prepara as suas ferramentas. Ele investe em conhecimento. O maior investimento que você pode fazer, amém, é o investimento em conhecimento. Tá? Esse investimento que nós estamos fazendo aqui não tem preço, não tem custo. Amém? É muito alto o custo desse investimento, desse conhecimento, dessas lições. Amém? Querido, eu estou tirando lições aqui que eu estou trazendo para a minha vida, no meu dia a dia. Coisas que eu tenho 40 anos de crente. Coisas que eu estou aprendendo agora, estudando o livro de Eclesiastes. Amém? Muita coisa aqui. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu tinha sofrido bem menos atrás. Né? Muito do meu sofrimento foi despreparo. Essa que é a verdade. Né? Então, não é perca de tempo parar nessa live, numa live como essa, e ouvir esses ensinamentos. Não é perca de tempo. Amém? Pelo contrário, você está ganhando. Tá? Você sempre vai tirar algo positivo de um estudo, de um ensino. Amém? De um ensino como esse. De um ensino como esse, você vai sempre tirar algo positivo para a tua vida. Pode ter certeza. Tá? Então, esse segundo ponto fala sobre a vida exige preparação. E preparação exige investimento. Amém? Invista. Invista naquilo que vai te preparar para a vida. Amém? Invista. Invista. Se for profissional, invista nos cursos profissionalizantes. Amém? Invista. Invista. Se você tem algum adolescente aí, tem algum filho jovem, amém? Tá? Invista para que ele seja um bom profissional. Invista em curso técnico. Hoje tem uma facilidade os cursos técnicos. Tem escola técnica aí, do governo, amém? Que as salas de aula vazia. Porque parece que o jovem não gosta de estudar. Né? Brasileiro já tem dificuldade de parar para aprender. Amém? Já tem muita dificuldade de parar para aprender. E quem não para aprender, vai ter problema lá na frente. Tá? Amém? O jovem hoje só não tem uma profissão se ele não quiser. Tá? Porque o que não falta hoje é curso técnico para o jovem fazer. Amém? Se não tem condições de fazer uma faculdade, faça um curso técnico. E às vezes, amém? Uma faculdade com um curso técnico vai abrir muito mais porta do que a pessoa imagina. Tá certo? Vamos lá, esse é o segundo ponto. Tá? Tempo gasto em amolhar o machado não é tempo perdido. Tempo gasto com conhecimento, com busca de conhecimento, com preparo, não é tempo perdido. Tá certo? Versículo 11, terceiro ponto, versículo 11, diz assim: não adianta nada você saber encantar cobras, se deixar como a delas o morda. Amém? Quer dizer, você acha que tem preparo para encantar cobra, e de repente a cobra vai lá e te morde. Amém? Olha que ensino interessante esse aqui. Ó. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Amém? Aleluia. Se a pessoa vai começar a encantar e a cobra já vai lá e pica, não há vantagem no encantador. O encantador vai morrer antes de começar a trabalhar o encantamento. Né? Então precisa ter um preparo, amém, de como pegar essa cobra, de como lidar essa cobra, para poder começar o trabalho do encantamento. Mas vamos lá. Aqui a ênfase está na agilidade. Um atraso tolo pode lhe causar dor e sofrimento, como a picada de uma cobra. Amém? Um atraso tolo pode lhe causar dor e sofrimento,
como a picada de uma cobra. As cobras não têm ouvidos externos, captam as ondas sonoras, principalmente por meio da estrutura óssea da cabeça. O que chama a atenção da serpente e a mantém sob controle não é tanto a música que o encantador toca, mas sim seus gestos disciplinados. Amém? Então não adianta ficar tocando uma música se não sabe fazer, gesticular, amém? Aquilo que vai encantar a cobra. Porque não é a música que encanta a cobra. O que encanta a cobra é a maneira que ele age, amém? Diante da cobra. É muito interessante isso aqui, né? Os gestos disciplinados. Então ele precisa de todo um malabarismo, amém? Para encantar a cobra, né? Com seus gestos. A víbora dá o bote de acordo com o movimento do encantador. O encantador lerdo, que falha na rapidez de seus movimentos para encantar a serpente, é picado por ela, tornando-se vítima de seu espetáculo. Este adágio poderia ser mais bem entendido na nossa cultura assim: não adianta trancar a porteira do estábulo depois que o cavalo foi roubado. Amém? Aleluia. Depois que não tem mais cavalo dentro do estábulo, para que trancar a porteira? Amém? Né? Não adianta tomar cuidado depois que acontece o problema, depois que a situação acontece. Roubaram o cavalo, agora não tem mais nada lá dentro. Aí você vai lá e tranca o estábulo sem ninguém, sem nada, sem cavalo. Roubaram já o cavalo. Então o cuidado tem que ser feito antes. Então o cuidado, amém? Se preparar antes que aconteçam as situações é muito melhor, tá? Então aqui eu aprendo, tá certo? Que a gente precisa não só se preparar, mas ser ágil, amém? Ser rápido naquilo que tem que ser rápido. Tem que ter agilidade naquilo que tem que ter agilidade, amém? Na vida, tem certas coisas que você precisa de muita agilidade. Você precisa ter manobra para poder, amém, sair de certas situações. Porque eu vou te dizer, amado, amém, o que não falta na nossa vida são armadilhas, tá? Porque armadilhas não vêm só do diabo, armadilhas também vêm de pessoas humanas, amém, homens, mulheres, que se tornam nossos inimigos na vida, tá? São verdadeiros armadores de armadilha, tá? Então a gente precisa ter agilidade para fugir e sair das armadilhas. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Amém? Tá? Cuidado com as armadilhas. Tenha agilidade, que o Espírito Santo possa te dar muita agilidade, muito meio de sair das armadilhas que são colocadas na tua vida e no teu dia a dia. Amém? Vou encerrar aqui, já estamos no terceiro ponto, né? E hoje aprendemos muita coisa boa, né? O cuidado e a cautela, a vigilância, a semeadura, o perigo do excesso de confiança. Aprendemos que na vida exige-se preparação, né? Antes de enfrentar qualquer coisa, precisa se preparar, tá? E a agilidade para as manobras na vida. Amém? Tá? Você precisa ser ágil, precisa agir, tá? Com toda a habilidade. E isso quem dá é o Espírito Santo. O Espírito é que nos torna habilitados. E nessa habilitação do Espírito vem a agilidade. Amém? A nossa rapidez. A rapidez no pensamento, a rapidez de tomar uma decisão, a rapidez de enxergar longe a situação e poder agir. Que Deus abençoe, Deus te guarde, que Deus faça você entender tudo aquilo que está colocado diante dos nossos olhos. Amém? Está aí os 3 pontos, está aí o tópico. Cuidado com o trabalhador insensato. Amém? Não seja insensato naquilo que você for fazer. Qualquer tipo de trabalho
exige da gente cuidado, habilidade, bem? Treinamento, preparação. Tá certo? Que Deus te abençoe. Pastor Renata faz uma oração. Ora pela missionária de Leusa, para que ela se recupere o mais rápido possível. Para secar, né, ali aquele machucado. Isso. Boa noite, Ana. Ana Rocha. Boa noite na paz de Cristo. Um abraço para o Machado, para a Débora, para a família. Pode ir lá. Senhor, meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por tudo, Senhor, por mais este estudo, Pai. Continua abençoando a vida de cada irmão que tem participado desta live, Senhor. Continua derramando as tuas ricas bênçãos, Senhor. Queremos te louvar e te agradecer por tudo. Pai querido, visita a missionária de Leusa, que o Senhor possa tocar ali, Senhor, naquela ferida, Senhor, que o Senhor possa cicatrizar, que venha secar, Senhor, daquela ferida ali, meu Pai. Repreende, Senhor, todo o mal ali. Oh Deus, por favor, o Senhor é o Deus que pode curar. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, Senhor, que transforma. Põe as tuas mãos, Pai amado, naquela enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor dê saúde para a Leusa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Leusa, que você se recupere o mais rápido possível. Estamos com saudades. Que Deus te abençoe. Tá certo? Se precisar da gente, nós estamos aqui, Leusa. Por favor, hein? Amém? Tá? Não fica acanhada, não. Precisar da nossa ajuda, precisar que a gente vai aí orar, a gente vai orar. Tá? Que Deus te abençoe aí poderosamente. Tá certo? Agora não precisa mais ficar preocupada, porque o maridão já voltou. Já chegou, já está bem acompanhado. Maridão já chegou. Amém? Eu espero que a cachorra tenha deixado o Rogério entrar no quarto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não precisou ressuscitar o Scooby. Amém? Ainda bem, né? Que o Scooby não ressuscitou. Vamos embora, pessoal. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Jesus guarde a vida de vocês, proteja a vida de vocês. Aleluia. Quarta-feira que vem estamos de volta. Amanhã estamos aqui em Santos, a partir das 20 horas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Amém. Triunfo para todos, como diz a Ana. Até quarta-feira que vem, pessoal. Deus abençoe.